Pai, Senhor, meus irmãos, mais uma vez é um prazer estar aqui gravando esse vídeo para os irmãos, para a gente poder estar continuando o estudo da nossa aula aqui do nosso trimestre, escola dominical. Confesso para os irmãos que sinto saudade dos meus amados, né? Vontade de estar junto novamente na casa do Senhor, mas com certeza o Senhor vai nos proporcionar em breve o privilégio de estar juntamente com os irmãos e aí podemos estar na casa do Senhor todos juntos, né? Aquela forma mais calorosa, né, irmãos? Estarmos juntos e aprendendo a palavra do Senhor. Mas, por enquanto, vamos prosseguir desta maneira. Hoje, lição de número 5, irmãos, que tem como uma data, né? Dia 3 de maio, que seria amanhã, de 2020. O título da nossa aula seria Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O nosso texto áureo diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Como está lá em Efésios capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glórias a Deus. Então vamos ver aqui nessa aula, vamos estar estudando basicamente a questão da nossa nova vida em Cristo Jesus. Uma vez que nós somos transformados e libertos, irmãos, a gente vai observar que a palavra que Paulo usa aqui é vivificados. Se a gente olhar essa palavra, esse termo, a gente vai ver que é praticamente trazer vida ao que estava morto. Então, praticamente nós, como salvos em Cristo Jesus, podemos ter a consciência de que um dia, outrora, estávamos mortos no pecado. Mas, segundo a misericórdia e a graça do nosso Deus, né, através de Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz, ele nos proporcionou, irmãos, essa maravilhosa dádiva de nós sermos vivificados em Cristo Jesus. Observe os irmãos que aqui na nossa página aqui tem um desenho aqui de uma corrente sendo quebrada, uns pássaros voando aqui, não sei se seria um símbolo de uma pomba aqui ou do Espírito Santo, mas a gente observa que essa imagem aqui traz um ar de paz, né, de descanso, de liberdade. E observando assim, mostrando para nossas vidas, assim, no nosso dia a dia, a gente observa que praticamente foi isso mesmo que Cristo nos concedeu. Liberdade não para pecar, mas liberdade para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluias. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2. Observe, irmãos, que estamos na lição 5 e nós estamos no capítulo 2. Então, o irmão observa que ainda não foi totalmente falado, versículo por versículo, ou tipo assim, estudado numa técnica, de uma forma assim que venha a falar todo o livro de Efésios, né? Mas, irmãos, observa que estamos no capítulo 2 e na lição número 5. E estamos ainda no 2. Então, vamos observar que tem muita coisa para se aprender, muita coisa para se falar. Então, versículo 1 ao 10 diz assim no capítulo 2 de Efésios: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, irmãos, observe aí que é riquíssimo, não é rico, é riquíssimo, então está acima da riqueza, que ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa. O objetivo da nossa aula de hoje, irmãos, seria revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então, observe os irmãos que precisamos perseverar para podermos alcançar a vida eterna. Os objetivos da nossa aula de hoje, irmãos, seriam o primeiro tópico, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Isso é muito bom, o ser humano sempre está observando, analisando como era antes, como era outrora e como está agora, né? Salvo em Cristo Jesus,
para essa nova vivência em liberdade com que Ele nos conquistou. O tópico 2, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Não tem mérito nenhum do homem, mas tudo vem de Deus, é tudo pela graça do nosso Deus. E o tópico 3, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Uma vez salvos, as obras têm que nos acompanhar, mas nada de obras para poder alcançar a salvação. Muito bem. Então vamos aqui, na introdução da nossa aula de hoje, mas diz o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, praticamente foi a nossa leitura bíblica em classe. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor merecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Alguém já falou, irmãos, alguém já ensinou, alguém já pregou também, que a doutrina bíblica, ela leva a bons costumes. Mas bons costumes não levam à doutrina bíblica. Guarde bem isso, irmãos. Entenda bem isso. O que temos que pregar, o que temos que aprender é doutrina bíblica. Às vezes tem pessoas confundindo costume humano com doutrina bíblica. Nada disso, irmãos. Então, compreenda isso. A doutrina bíblica, ela leva a bons costumes. Bons costumes não levam à doutrina bíblica. Correto? Então o importante é estarmos frisando isso, guardando bem isso na mente para a gente poder ter uma vida sadia, ter uma vida santa diante de Deus e para com os homens, com essa consciência, porque eu sei que se eu verdadeiramente pauto a minha vida na doutrina bíblica, então com certeza eu vou ter bons costumes na minha vida. O tópico 1 da nossa aula de hoje, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Então Paulo vai tratar aqui nesse tópico 1, que tem os seus 2 subtópicos, sobre a questão da nossa antiga vida ou nossa antiga maneira de viver. O subtópico 1, na verdade o início aqui do tópico diz o seguinte: no início da epístola, que na verdade não é epístola, mas aqui seria a carta, né? No caso aqui no início do segundo capítulo. Se a gente observar aqui, no início da epístola, Paulo começa a saudar os irmãos. Então, aqui no caso, houve um erro de digitação ou de impressão, né, que não seria o início da epístola, mas seria no início do capítulo 2 que estamos estudando. O apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa. Olha o versículo 1, e vos vivificou. Então aqui dá a entender que houve aqui um erro na hora de escrever ou na hora de imprimir esse texto aqui. Então Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira, pessoas que andam de acordo com a sua vontade. Filhos da ira porque a ira de Deus se manifesta nos filhos de quem dá desobediência, que não quer obedecer. Então a ira de Deus está sobre essas pessoas. Por isso éramos no passado como os filhos da ira. Mas graças a Deus, pelo seu muito amor, né, que com ele nos amou, a graça do Senhor Jesus Cristo se há manifestado trazendo salvação, né? Que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, como está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Então aqui o subtópico 1, irmãos, vai nos mostrar sobre a nossa condição anterior. Então vamos ver aqui, vamos observar que Paulo vai falar sobre a questão do vivificar, né? Ofensa, aí no caso o termo para o pecado é amartia, o qual descreve como aquele que é o alvo. Então isso aqui tudo está voltado, irmãos, com a nossa condição anterior. Aquilo que nós fazíamos, do modo que nós vivíamos, a forma como estávamos caminhando, né? Aí depois Paulo complementa aqui, o escritor da revista complementa aqui: tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive, como está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, que Paulo tratando das viúvas que às vezes queriam ser ajudadas ou queriam ter o auxílio, mas faziam de uma maneira como que estivesse morta, mesmo estando na casa de Deus, fazendo as coisas erradas, mas estavam sendo como mortas aos olhos de Deus. Então, com isso, vale a pena ressaltar, irmãos, que uma vez salvos, não podemos mais voltar às práticas da nossa velha vida, daquela conduta que tínhamos no passado. Porque com isso nós compreendemos que a natureza pecaminosa nós vai nos impedir. Só de observar aqui Isaías 59, versículo 2, vamos ver que os nossos pecados encobrem a face do nosso Deus, de ouvir as nossas orações e atender às nossas petições. Vamos observar lá que Isaías deixou bem claro que essa é uma questão que nós temos que tomar muito cuidado,
Que a gente fica orando, clamando, pedindo. Por que será que Deus não está ouvindo a nossa oração, não respondeu ainda? Pode ser que tenha alguma coisa na nossa vida que está impedindo que a nossa oração seja ouvida. E também depois Tiago, capítulo versículo 15, que ele fala que a concupiscência tendo concebido, ela dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Então, vale aqui ressaltar mais uma vez, irmãos, tomemos cuidado com esse tal do pecado. Que o pecado, como alguém já falou, né, é o luto vestido de festa. Então, tomemos cuidado com isso, né, e vamos nos precaver com relação ao pecado. O subtópico 2 agora, irmãos, nossas ofensas e pecados. Paulo vai tratar aqui, vamos observar, a forma como a gente andava no passado. Então, vamos ver isso aqui, ó, a má conduta em que noutro tempo andastes, né? E aqui Paulo vai usar uma metáfora, do ato de andar, como está no versículo 2, a parte A do versículo 2, que refere às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, nessa metáfora, Paulo faz uma comparação. Você pode observar que muitas vezes quando Paulo escrevia as suas cartas, para poder ajudar os irmãos a compreender, melhor captar a verdade que ele queria passar, não pode observar que ele usa os termos, como lá escreveu lá em Coríntios, aos irmãos lá em Corinto, que é a questão do atleta lá no estádio, que ele falava que ele se abstia de todas as coisas que ele exercitava para o quê? Para alcançar uma tal forma que ele pudesse chegar em primeiro lugar. Para alcançar o quê? Alcançar uma coroa que naquele tempo era uma coroa de louro. Paulo fala assim, uma coroa corruptível. Então Paulo fala assim, observando esses atletas, olhem vocês e pratiquem da mesma maneira, mas não para alcançar uma coroa corruptível, mas uma incorruptível lá no céu. Glórias a Deus. Então com isso os irmãos compreendiam essa comparação. Então é a mesma coisa que Paulo está usando aqui, a metáfora. E aqui no subtópico 2, no número 1 do subtópico 2, Paulo fala, andaste segundo o quê? O curso deste mundo. Irmãos, aqueles que foram regenerados, como eu e muitos de nós, sabem muito bem como é que o mundo andava, a forma como o mundo caminhava, a forma como o mundo caminha hoje. Então, essa era a forma que nós andávamos no passado. Mas hoje já vamos dizer assim, não serve mais para nós essa maneira, essa conduta de andar como éramos antigamente. Aí Paulo continua dizendo aqui, ó, no número 2, né, do subtópico 2. Segundo o príncipe da potestade do ar. Então a gente observa que Paulo trata a questão de andar segundo o curso deste mundo, e agora aqui segundo o príncipe da potestade do ar, que seria quem? O nosso arqui-inimigo. Se nós observar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo vai falar que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, com isso que a gente entende, às vezes quando a gente evangeliza alguém, quando a gente fala de Jesus para alguma pessoa, ela fala, não quero, eu não preciso de Jesus Cristo, no momento, não sei, inventa uma desculpa, irmãos. A gente pode observar que nesse momento pode-se ter, muitas vezes, a certeza que o inimigo está trabalhando, fechou a mente da pessoa, que ela não venha resplandecer a luz do Evangelho. Então, o que temos que fazer, irmãos, é orar. Orar para que Deus, através do Espírito Santo, venha trazer esclarecimento, iluminação na mente dessas pessoas, para que esse véu caia e eles venham assim entender e compreender o plano glorioso que Deus arquitetou e que Jesus Cristo com maestria cumpriu de forma gloriosa ali na cruz do Calvário. Aleluias. Então, com isso, Paulo adianta na carta, né? Mas a gente na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, como está lá em Efésios capítulo 6, do versículo 12 a seguir. Contudo, irmãos, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Aleluias. E se Cristo é por nós, não é verdade, irmãos? Quem será contra nós? A Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem. E aí depois a gente vai observar que Pedro escreveu na sua carta que o diabo, ele anda em derredor, tá vendo, irmãos? É em derredor. Então entendemos que ao nosso redor, glórias a Deus por isso, não por mérito nosso, mas pela misericórdia que a gente observou que é riquíssimo em misericórdia, o nosso Deus. Ao nosso redor está os anjos do Senhor nos protegendo, irmãos. E ao derredor tem alguém tentando achar uma brecha. Mas enquanto nós estivermos, irmãos, debaixo do sangue de Jesus Cristo, confiando em Deus, ele nunca vai chegar aos nossos pés ou alcançar alguma coisa na nossa vida, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, o nosso Deus. Aleluias. Aí no número 3, né, do subtópico 2, andavam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, observe que
Existe o curso do mundo, existe as potestades do ar, que a gente sabemos que é as hostes satânicas, diabólicas do inimigo, e também aqui a vontade da carne, dos pensamentos, irmãos. A gente observa que Paulo sublinha que essa era a nossa condição, como está lá em Efésios 4,18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção, como está em Efésios 1:5. Aleluias! Irmãos, como é maravilhoso o nosso Deus. Como é glorioso procurar entender esse trabalho de um Deus, irmãos, que não mediu esforços para nos conceder privilégios, irmãos, tantos que não conseguimos enumerar. Outrora inimigos, agora reconciliados por Cristo, né, através da sua cruz. Ainda temos, além de tudo, irmãos, a questão dos filhos de adoção aqui, é que Deus nos mostra que temos privilégios também. Porque se nós somos filhos de Deus, não é verdade, irmãos? Então somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Aleluias. Irmãos, então a gente observa que a nossa salvação é coisa gloriosa, é coisa ímpar, né? É uma coisa que temos que realmente nos valorizar a fundo, irmãos. Realmente valorizar aquilo que Deus fez por nós. Porque por mais que o Claudemir tente lutar, tente fazer alguma coisa em toda a sua vida, eu jamais irei pagar o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu jamais irei compreender ou recompensar a Deus por esse plano tão glorioso, irmãos, de novamente trazer a humanidade até Ele através da reconciliação da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E aqui a gente podemos também, irmãos, entender que se outrora fomos achados como inimigos, porque hoje às vezes a gente se tornar assim pessoas endurecidas, não é verdade, irmãos? Então, se um dia fomos achados de forma que éramos filhos da ira, vamos procurar hoje ser mais bondosos, mais meigos, mais amorosos e, acima de tudo, entender, irmãos, que tudo que nós temos foi Deus que nos concedeu. Então, temos que pensar e agir como Cristo Jesus também faria em nosso lugar. Tópico 2 agora, irmãos. Vivificados pela graça. Volto a lembrar os irmãos que se estávamos mortos, Ele nos deu vida novamente. Então, fomos vivificados através da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua ressurreição. Na verdade, irmãos, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e, por isso, nos vivificou por meio da sua graça. Observe os irmãos aqui que Deus imensamente, para observar que sempre está procurando extrapolar, para nos mostrar o quanto o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é bondoso e os seus atos, irmãos, não tem fim, a sua misericórdia não tem fim. Tudo o que a gente entende e compreende daquilo que Deus faz por nós, irmãos, não tem fim. Porque se tivesse fim, irmãos, olha, com certeza estaremos perdidos, irmãos, estaremos fadados ao fracasso, à morte espiritual e também à morte natural. O subtópico 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Outrora, estavam sob a ira de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. E aí depois Paulo continua, irmãos. Eu estou resumindo aqui para os irmãos para a gente poder no vídeo não ficar tão extenso. Depois, Deus não se mostra apenas misericordioso, irmãos, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Glórias a Deus. Como está João 3,16 e 1 João 4,9, que a gente sabe muito bem que Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Como está João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí depois a gente observa também em 1 João 4,9, que João vai falar assim, que nisso está a caridade, ou amor, que Deus enviou seu Filho unigênito para que por ele vivamos. Oh, glórias a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, Irmãos, é uma coisa assim extasiante, uma coisa assim gloriosa a gente começar a imaginar quão maravilhoso é nosso Deus. Quão glorioso, irmãos. Então, tudo que eu fizer, irmãos, não tem porque eu dizer que eu achar que tem mérito meu. Não, não tem. Eu tenho que procurar, irmãos, realmente pautar em agradar a cada dia mais o meu Deus, por reconhecimento daquilo que Ele fez por mim. Outrora um pecador, um miserável, um homem fadado, irmãos, à morte espiritual e praticamente à morte eterna, né?
sem Deus, sem Jesus, mas ele me alcançou. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Irmãos, é maravilhoso a gente poder entender e procurar, irmãos, dessa forma passar para outras pessoas essa mesma mensagem que um dia nos alcançou. Subtópico 2 agora, irmãos. Vivificados por sua graça, alcançados pela sua misericórdia, subtópico 1, e pelo seu amor divino. Agora vivificados por quê? Pela sua graça. Somente a graça de Deus realmente, mas é que poderia trazer vida outra vez a seres humanos como nós, né? Aí Paulo vai continuar aqui falando, né? O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. E estava todos, meus irmãos, mortos, vamos dizer assim, irmãos, atolados no lamaçal do pecado, em tantas outras coisas a gente viu ali no tópico 1, né? Do modo que a gente andava na nossa caminhada cristã. Mas aí a gente observa que Deus vai nos mostrar o seu amor. Aí vamos falar assim, ó, isso significa que não éramos merecedores desse amor. Irmãos, quem que é merecedor, irmãos? Não existe um ser humano que seja merecedor, que faz uma coisa por mérito. Não, muito pelo contrário. Todos nós o merecemos. Irmãos, se a gente parar para observar, o que nós merecemos é a morte. Essa é a verdade. Mas Deus demonstrando, irmãos, o seu amor tão maravilhoso, tão gracioso, nos alcançou. Aí essa frase quer dizer que nascemos de novo, como está em João 3 e 3, quando Jesus ali tratando, explicando para Nicodemos que aquele que não nascesse, né, não poderia ver. A gente observa que Jesus primeiro falou com Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver. E depois ele fala assim, aquele que não nascer, na verdade eu digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar. Então nem pode ver, que não compreende. E também não pode entrar porque não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Aleluias. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Às vezes eu fico observando, irmãos, olhando, e principalmente olhando para o Claudemir. Porque às vezes a gente comenta assim, eu fico observando, alguém pode dizer que está querendo atacar alguém. Não, muito pelo contrário. Como a gente é tão mesquinho, irmãos, e às vezes a gente se torna tão mesquinho com relação ao amor de Deus. Ou pode observar, faz uma reflexão, vamos ver que às vezes a gente foi achado, irmãos, num estado tão vil, tão deplorável. E às vezes agora, com essa abundante graça de Deus na nossa vida, às vezes tem muitos que não conseguem olhar no olho do seu irmão e dizer assim, ó, a paz do Senhor, eu te amo em Cristo Jesus. Você vê que ainda tem alguns que ainda começam a ficar meio que, eu não aceito. Irmãos, não existe um negócio desse, a gente colocar em prática tudo isso aqui, essa abundante graça, aleluia, esse abundante amor de Deus, irmãos, tudo isso cai por terra. Tudo cai por terra, irmãos, não tem como. Porque a partir do momento que eu começo a olhar para o meu irmão em Cristo Jesus, eu começo a contemplar essa vida como uma nova vida que foi como eu era no passado, alcançada. Mas não foi mérito nosso, foi mérito de Deus, é mérito para Ele. Então não tem porque eu ficar achando que sou melhor que alguém, melhor que ninguém. Ah, não posso encostar nesse irmão, não posso pegar na mão desse irmão, que esse irmão não serve. Irmãos, não existe isso. Em nome de Jesus Cristo, vamos começar a observar com essa ótica, irmãos. Somos todos iguais e precisamos amar uns aos outros, irmãos, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, irmãos. Tenhamos isso em mente e vamos deixar, irmão, que essas coisas, arrogância, essa hipocrisia que às vezes tanta picuinha, irmãos, acaba atrapalhando essa nossa comunhão de realmente entendermos como é maravilhoso esse amor que Deus tem demonstrado pela humanidade. Prosseguindo, subtópico 3 agora, irmãos. Exaltados por sua graça. Primeiro fomos alcançados. Segundo, vivificados. E agora, irmãos, exaltados. Irmãos, que Deus que pode fazer um negócio desse? Irmãos, não existe um Deus que a gente possa entender e falar, não, mas em tal lugar, em tal país, existe um Deus que abençoa. Não existe, irmãos, um Deus capaz de fazer como o nosso Deus. Não tem, irmãos, não há possibilidades. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele quem? Jesus Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Eu quis fazer questão de ler essa parte aqui, irmãos, que é muito importante, nós ter a noção do que Deus tem feito por nós. A ressurreição, os benefícios que alcançamos da mesma forma que Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Como está em 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 15, do versículo 3 ao 8.
e também do versículo 20 ao versículo 25. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça, como está Efésios 2:7. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável, novamente, algo que não se pode medir ou contar, pela sua imensurável graça, ou pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Eu estava analisando a palavra de Deus, esse tópico aqui, irmãos, esse subtópico, e sinceramente, irmãos, sem nenhuma demagogia, sabe que às vezes a gente deveria fazer, irmãos, de coração aberto mesmo, era que todos nós pudéssemos andar com cartaz aqui assim, ó, e com os dizeres: eu fui alcançado pela graça de Deus. Alguém pode falar assim, mas irmão, quando está exagerando um negócio desse. Mas, irmão, se a gente parar para analisar o que Deus tem feito por nós, era para a gente realmente, irmãos, estar diuturnamente agradecendo. Agradecendo, irmãos, e agradecer realmente do íntimo do nosso ser. Porque, irmãos, são coisas espirituais, irmãos, inexplicáveis. E aí, porque eu falei para os irmãos de colocar esse cartaz aqui? Irmãos, para nos fazer lembrar que o estado que nós estávamos, o modo como nós estávamos e agora como nós estamos. Irmãos, sentados onde Deus nos colocou, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, para observar essa expressão que Deus colocou aqui, ó, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, isso aqui não é para qualquer um. Mas não é mesmo, irmão. Por isso que eu digo para os irmãos que, se possível for, irmãos, com essa coragem de colocar esse cartaz e dizer: eu fui alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus, fui alcançado. Porque, irmãos, verdadeiramente o nosso fim, com certeza o nosso destino, era a perdição eterna. E Deus, irmãos, não olha se o camarada era um bandido, se o camarada era um estuprador, se o camarada era um traficante, se o camarada era um ladrão, se o camarada era um adulto. Deus não olhou nada disso. Deus apenas arquitetou o seu plano, Jesus Cristo o executou com maestria, e o Espírito Santo hoje, nessa dispensação, tem trabalhado para mostrar para todos, irmãos, tanto os não salvos como aqueles que já são salvos, que Deus nos concede privilégios, irmãos, inestimáveis, inexplicáveis, né? São coisas, irmãos, que a gente não consegue estimar o valor que tem isso para nós. Não conseguimos. Mas uma coisa a gente pode entender, irmãos, valorizar. Valorizarmos e procurar cada dia através da nossa humildade, pedir ao Espírito Santo para nos ajudarmos a compreender um pouquinho mais dessa tão gloriosa, dessa tão grandiosa, irmãos, graça que temos alcançado e nos feito, irmão, homens e mulheres, irmãos, totalmente transformados, regenerados, mudados. Mas agora tem que começar a colocar em prática tudo isso que vai ser agora o tópico 3. A salvação não vem das obras. E é verdade, irmãos. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. E graças a Deus por isso, irmãos. O quanto de homens e mulheres que eu conheço, que mesmo sendo alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, ainda se acham os tais. Ainda pensa que é alguma coisa, irmãos. Imagine se fosse por mérito nosso. O quanto de pedestais que haveria na igreja. O quanto de cadeiras vermelhas, cadeiras diferentes das demais. Porque fala, eu conquistei, eu cheguei aqui. Mas graças a Deus que foi pela misericórdia e pela graça de Deus. Aleluias. Então ninguém tem que se gloriar em nada. Porque tudo vem dele e tudo é para ele. Aleluias. Obrigado, Senhor. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar o quê? As boas obras. E coisa que às vezes eu comento com a minha esposa aqui em casa, a gente não para para observar o que Jesus Cristo ensinou, irmãos. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o Sermão do Monte. Porque a gente observa que o Sermão do Monte não fica só no capítulo 5, ele se estende até o 7. E alguém já falou e ensinou que se nós vivêssemos o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, já era o suficiente para a gente poder morar no céu. Mas a gente observa só Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o 12, o texto fala, o Sermão do Monte é isso aqui, irmãos, as bem-aventuranças.
Aí esquece do perdão, aí esquece das ofensas, aí esquece dos julgamentos, aí esquece, irmãos, de coisas que eu falo, de coisas que eu penso, que eu acho, esquecendo que tem um Deus que tudo sabe, que tem um Deus que tudo julga, que tem um Deus que tudo vê. Então, com isso, irmãos, a gente precisa compreender, irmãos, e mudar a nossa atitude, o nosso comportamento, irmãos, de querer colocar o dedo onde você não é chamado, de querer apontar onde não é para apontar. Não se esqueça, irmãos, façamos a nossa parte. E aí você começa a imaginar, quando você for falar uma palavra dura com alguém ou ofender alguém, se coloca no lugar dele primeiro e depois pense, o que Cristo faria no meu lugar? Pensa dessa forma, e comece a agir dessa forma, que vão ver que as coisas vão mudar e coisas lindas e gloriosas irão acontecer no nosso meio, porque a nossa atitude, as nossas ações estão sendo de homens e mulheres realmente transformados, verdadeiramente, e não somente aquela coisa mesquinha que acha porque Deus o chamou, que Deus o separou, ele é alguma coisa. Não, irmãos, não é dessa forma. Então a gente observa aqui um subtópico 1, graça como meio de salvação. Então observa, se é graça, é algo imerecido. Ninguém merecia. E ela é o único meio, o único caminho, a única ponte que nos leva até Cristo Jesus, para compreender e aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. É a graça. E a gente vamos ver, irmãos, portanto, a salvação é o livramento do poder, da maldição, do pecado e da morte. A salvação é o livramento do poder, algo que era imposto, algo que era aprisionado. Maldição, do pecado e da morte, que todos nós estávamos refutados a isso. E a restituição do homem à comunhão com Deus. Tá vendo, irmãos? Olha que coisa linda a salvação. Irmãos, que coisa linda essa doutrina da salvação. Irmãos, coisa que a gente precisa estudar mais, aprofundar mais, irmãos, e falar sobre a questão da expiação. Irmãos, a questão da graça ortogada a cada um de nós, trazendo a salvação. Irmãos, a questão da expiação. Irmãos, a questão... irmãos, da santificação. Irmãos, são tantas coisas que envolvem a salvação que, irmãos, às vezes vou falar aqui, não vai, às vezes até não consigo lembrar todas que são, porque são muitas. Então a gente precisa procurar o quê? Compreendermos que a salvação envolve, engloba mais coisas, além da questão só dizer que o Claudemir é salvo. Mas tem mais coisas que eu preciso fazer, irmãos, adquirir na minha vida para que eu possa desenvolver essa salvação por completo na minha vida. Outros estágios, assim dizendo. Então, a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador, como tem em Hebreus 2:15 e também em 2 Coríntios 5:19, que Paulo vai tratar aqui em 2 Coríntios 5:19, que isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aí Paulo fala assim, mas Deus não estava imputando os seus pecados, mas ele nos concedeu a palavra da reconciliação. Reconciliando novamente, mas olha que coisa linda, que coisa gloriosa. Oh, Deus maravilhoso. Esse Deus nos merece realmente ser adorado, ser glorificado, ser exaltado em todo o tempo da minha vida. Ele merece, irmãos, merece realmente que eu realmente levante as minhas mãos. Irmãos, sem nenhuma demagogia e sem também extrapolar, mas fazer como Davi fez, pular na presença dele. Irmãos, saltar na presença dele reconhecendo o quê? O que ele fez por mim, o que ele tem feito por mim. Irmãos, é coisas que não conseguimos explicar. Não. Tem muitas delas, irmãos, que só a eternidade vai nos revelar. Aleluias. E bom que seja assim também, irmãos, para a gente não nos ufanar ou até mesmo nos ensoberbecer, como Paulo falou, que conheceu um homem que foi até o terceiro céu, que a gente entende que foi ele, né, o apóstolo Paulo, mas depois fala que diz que Deus, para não deixar ele se engrandecer ou se ensoberbecer, colocou um espinho na carne. Então pode ser que Deus já conheça a nossa estrutura, irmão. Sabe muito bem que tem coisas que às vezes não pode, às vezes está revelando, mostrando que alguém possa querer se engrandecer demais. Não é verdade? Aí vamos entender um pouquinho sobre a palavra graça. A tradução do grego, charis, né? Escreve charismo, mas se lê charis, que significa favor imerecido. Então, irmãos, nós não merecíamos, mas o Senhor nos concedeu. Aleluias. Como está em Romanos 3:24, que a gente foi destituído da glória de Deus, mas a graça nos tem alcançado e nos restituir novamente a essa glória por Cristo Jesus. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Então partiu dele, irmãos. E por meio da graça de que Deus ativa o livre-arbítrio. Então por meio da graça. A partir do momento que a pessoa tem a consciência de que está errada, mas não quer aceitar, é ativado automaticamente o livre-arbítrio. Deus não deixa, irmãos, ou concede por impulso ou por obrigação ninguém a fazer nada. Então a gente entende que tudo
é por vontade própria de cada um de nós. Tanto levantar e aceitar Jesus Cristo, como também querer conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então tudo isso, irmãos, é livre-arbítrio que Deus tem nos concedido. E aí o livre-arbítrio capacita o pecador quê? Para que responda com fé ao chamado do Evangelho, como está em Romanos 11:6. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida, como está em João 7:17. Jesus falando ali para aqueles homens que veio confrontar ele, o porquê que ele falava, ensinava, e essa doutrina. Jesus falou assim: a doutrina que eu estou falando, aquilo que eu estou dizendo, fica para vocês analisar e fazer como vocês querem, ou sim ou não, seguir o que meu Pai me deixou, me enviou para fazer. Então a gente observa que está na dependência de cada um de nós, irmãos, querer ou não fazer a vontade dele, do Pai. Mas uma coisa é certa, irmãos, temos que escolher, temos que fazer a escolha certa. Porque se fizermos a escolha errada, irmãos, vamos ouvir uma palavra no final da nossa caminhada: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, ou também apartai-vos de mim, vós que eu não os conheço. Então, é melhor a gente procurarmos entender e falar assim: vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que foi preparado, que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluias, glórias a Deus. Então, essa tenho certeza, irmãos, que é a nossa esperança de ouvir esse chamado, ou na nossa partida, ou na volta de Cristo. Vinde, benditos de meu Pai. Aleluias. Prosseguimos. E aí a gente vê que a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo. Então, pela graça sois salvos por meio de quem? Da fé. Ela que nos abre os olhos fechados, ela que tira a venda que a gente não consegue compreender, e aí a gente vai começar a entender o quê? Ver que ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Aleluias. Subtópico 2, irmãos, e o último: obras como evidência da salvação. Aqui, irmãos, vale muito importante, vou resumir esse tópico aqui com as seguintes palavras, irmãos. Isso não vem de vós. Efésios 2:8. Não vem das obras. Ninguém é bonzinho, ninguém é bonitinho, ninguém é cheirosinho, ninguém é o melhorzinho. Não, não tem isso. Somos feitura sua. Na verdade, somos vivificados. Então, se somos vivificados, irmãos, outrora criatura, Deus, no caso, como filhos da ira, Deus nos vivificou e agora então somos feitura dele, naquilo que ele nos proporcionou. Uma transformação ocorreu, não foi mérito nosso também não. Outrora andávamos fazendo obras más. Olha só, irmãos, os termos usados aqui. E agora somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação, como está em Efésios 2, no capítulo 10, no versículo 10 e a parte C. Irmãos, para a gente poder concluir esse tópico aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui um texto muito interessante, um texto maravilhoso que eu acho lindo, essa passagem aqui, que se encontra no livro do profeta Daniel. Olha o que diz aqui, irmãos, no capítulo 4 do livro do profeta Daniel, no versículo 29. Com relação a gente, às vezes, achar que somos alguma coisa, ou nos engrandecer porque, nossa, fui na escola dominical domingo e tinha 200 pessoas, que maravilha, eu sou tal. Cuidado, irmãos, vigia, fiquemos atentos. Olha aqui que a palavra de Deus nos ensina. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha só, se exaltando por algo que não era para ele fazer, que já tinha sido advertido, mas ele não ouviu. E aí o que aconteceu? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E aí os irmãos depois podem ler com mais calma, podem meditar naquilo que falamos para os irmãos aqui agora. Vamos ver que esse rei sofreu, irmãos, por um período, para poder compreendermos que quem dá é Deus, que quem governa é Deus, que quem faz é Deus. E nós, irmãos, apenas instrumentos nas suas mãos, canais de bênção para alcançar outras vidas ou abençoar outras vidas também. Então, por isso que, irmãos, temos que compreender que tudo que eu fizer, irmãos, seja na igreja ou fora da igreja, é para a glória de Deus. Não se esqueça disso, irmãos. Não se esqueça. E outra coisa, não se preocupe que ninguém está vendo. O importante é que Deus veja
Acabou, irmãos. Isso já basta. Não precisa chamar rádios televisivas, não precisa chamar editoras para poder filmar, gravar. Não precisa nada disso. Faça em oculto, que o Pai que está no céu está vendo e vai te recompensar segundo o desejo, as ações do seu coração. Glórias a Deus. Concluindo a nossa aula de hoje, irmãos. Antes da regeneração, éramos, obrigado Jesus, filhos da ira. Obrigado, Senhor. Obrigado. E condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção, graças a Deus. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras, tá vendo, irmãos? Independente daquilo que nós fazíamos ou do que estava fazendo. Nada disso tem a ver com relação à minha salvação. Agora, a partir da salvação, passamos a praticar o quê? Boas obras que glorifiquem a Deus, nosso Pai, como está em Mateus 5,16. Aí Jesus fala o seguinte, Jesus fala assim, então que a vossa luz brilhe no mundo, ou brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Observe, os irmãos, aqui, eu vou só chamar a atenção para os irmãos aqui, mais uma coisinha para a gente encerrar. A questão das boas obras. Jesus falou assim, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, o vosso Pai celestial. Então quer dizer o que, irmãos? Que tem somente obras. Olha que Jesus falou assim, que eles vejam as vossas boas obras. Então, medite nisso, irmãos. Pense nisso. Será que aquilo que eu estou fazendo é obras ou é boas obras? Será que aquilo que a igreja está fazendo, aquilo que Deus nos deixou para fazer de acordo com os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, é boa ou é somente obras? Pensamos nisso, irmãos. Meditemos nisso, porque com certeza o Senhor vai recompensar cada um de acordo com as suas boas obras. Glórias a Deus. Irmãos, e com isso encerramos mais uma aula aqui. Tenho certeza que mais uma vez fomos edificados um pouquinho mais a nossa estatura, o nosso conhecimento e o nosso crescimento para com Deus e com os homens. E se Jesus Cristo não voltar, estaremos aqui novamente, vamos fazendo um novo vídeo para compartilhar com os irmãos, no estudo da Palavra de Deus, que vai ter agora a lição de número 6, que tem como título A Condição dos Gentios Sem Deus. Como é que era essa condição desses gentios sem Deus? Se os irmãos têm curiosidade de saber e querem aprender mais com relação a isso, fique atento aí que a gente vai estar gravando mais um vídeo na próxima semana e para poder estar compartilhando com os irmãos. E mais uma vez eu despeço nesse vídeo, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, agradecendo a Deus por poder fazer parte com os irmãos desse estudo da Palavra do Senhor e pedindo aos irmãos, mais uma vez, irmãos, encarecidamente, orai pelos nossos pastores, orando pelo nosso pastor presidente aqui em Vinhedo, pastor Silvio Donizete Pereira, por cada pastor, irmãos, de cada congregação, nosso pastor Valdeci Pereira também aqui no Vida Nova 1, e nos demais pastores, irmãos, de cada congregação, ore por eles, irmãos, e não só aqui em Vinhedo, em todo o estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Que o Senhor nos dê graça, nos dê força para que a gente possa continuar caminhando, servindo ao Senhor para a glória do Teu nome. Queridos, a paz do Senhor, um bom final de semana a todos, que Jesus Cristo nos ajude, nos guarde e nos desperte para a sua volta. Deus abençoe. Amém.